é realmente uma verdadeira caixa preta que arrecada por ano 24 bilhões de reais, senadora Vanessa, de contribuições sociais, ou seja, tributos, e mais 12 que eles arrecada de serviços prestados. O futuro ministro Paulo Guedes, em um almoço oferecido pela Fijan, Rio de Janeiro, que lá é uma verdadeira balbúrdia, achando que seria mais um, que chamando para um almoço estava tudo resolvido, caíram do cavalo. Lá então, na hora que ele foi discursar, ele disse, vamos ter que meter a faca nesse sistema S. Usou um termo, inclusive, duro, um termo duro, senador Jorge Viana, mas um termo adequado. Isso a gente usa muito lá na roça, quando tem que cortar uma gordura, vamos cortar, vamos meter o facão, vamos meter a faca, até um termo normal. Obrigado, senhor presidente. Desde 2011, eu tenho vindo a essa tribuna, primeiramente para dizer que um dos grandes problemas do desemprego e do crescimento do nosso país é a desqualificação da mão de obra dos nossos trabalhadores. A mão de obra do trabalhador brasileiro não representa 23% da produtividade de um trabalhador americano. E eu fui então verificar aonde é que estava esse grande problema, quem era responsável pela qualificação dessa mão de obra. Cheguei então ao sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e outros. Pois bem, imediatamente então abri um diálogo com o sistema S, mas infelizmente não tive êxito. Procurei então criar uma lei geral para o sistema, para organizar todo esse sistema. Também não tive êxito. E de lá para cá, eu tenho vindo a essa tribuna praticamente mensalmente para falar sobre o sistema S. Dos bilhões de tributos que são arrecadados, que são repassados pelo governo federal a cada mês e a cada ano. Infelizmente, a minha voz nunca foi ouvida pela imprensa, nunca foi ouvida por este Congresso Nacional, por esse Senado Federal e por outros veículos também de comunicação. Infelizmente. Mas agora, senhor presidente, nesta semana, 2 fatos tomaram conta da nossa imprensa nacional. Um é o caso do médium João de Deus, que eu acredito que ele passará o resto dos anos que ainda tem na cadeia. E o segundo, o sistema S. O futuro ministro Paulo Guedes, em um almoço oferecido pela Fijan, Rio de Janeiro, que lá é uma verdadeira balbúrdia, achando que seria mais um, que chamando para um almoço estava tudo resolvido, caíram do cavalo. Lá então, na hora que ele foi discursar, ele disse, vamos ter que meter a faca nesse sistema S. Usou um termo, inclusive, duro, um termo duro, senador Jorge Viana, mas um termo adequado. Isso a gente usa muito lá na roça, quando tem que cortar uma gordura, vamos cortar, vamos meter o facão, vamos meter a faca, até um termo normal. E com isto, então, a Miriam Leitão, essa competente jornalista, deu uma entrevista hoje na CBN falando sobre o sistema S, uma entrevista longa. Também na CBN, da mesma forma, o Carlos Alberto Sardenberg, também outro jornalista de muita credibilidade no nosso país. Veio a revista Época, também falando sobre o sistema S. O jornal O Globo, também da mesma forma.
falando que precisa cortar no mínimo 50% dessa arrecadação do Sistema S. Também a Folha de São Paulo e também o Estadão. Ou seja, agora a imprensa, depois que o futuro ministro falou, então agora a voz foi ecoada, né? Ecoada. Agora todo mundo sabe que o Sistema S é realmente uma verdadeira caixa preta que arrecada por ano 24 bilhões de reais, senadora Vanessa, de contribuições sociais, ou seja, tributos, e mais 12 que eles arrecada de serviços prestados, para qualificar a mão de obra do trabalhador e levar lazer e saúde. Então, somente este o objetivo. Mas, pelo contrário, é para bancar... Não é possível, neste momento, a parte, por gentileza. Eu gostaria tanto, senhor presidente... Não há condição, senador, me desculpe. Tá. Então, somente para qualificar a mão de obra e levar lazer e saúde. Mas, infelizmente, estão no mercado comercial, com faculdades, no mercado financeiro, no mercado imobiliário, e a gratuidade, que teria que ser 100% desse dinheiro, não é, infelizmente, utilizada. E com isto, além de um patrimônio hoje avaliado em 500 bilhões de reais, o Sistema S tem algo em torno de 20 bilhões aplicado hoje no mercado financeiro. Ou seja, tirar 50% hoje desses 24 bilhões de reais, isso não vai representar praticamente nada, porque eles não precisam desse dinheiro. Esse dinheiro é para bancar campanha e festas. Campanhas e festas, eu tenho dito isto. E aqui eu estou com um relatório que a semana passada eu apresentei nessa tribuna, um relatório do TC 040-887/2018, do TCU, aonde fala que 2015-16, só de contribuição foi 24 bilhões de reais. E aí, senhor presidente, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque o tempo é curto, mas nesse relatório mostra como é que esses pseudos administradores, né, gestores desses 24 bilhões de reais de contribuições sociais estão utilizando esse dinheiro. Não tem nenhum regulamento de licitação, é uma verdadeira farra a história de licitação. Lá eles é que nomeia quem é que vai fazer obras, e isto algo em torno de 6 bi por ano, cabide de emprego, enfim. E aí então, a semana passada, senhor presidente, o ministro do Trabalho, então, baixa aqui uma portaria pedindo transparência, aonde eu estou aqui denunciando a longa data. Não tem transparência nenhuma, porque se tiver transparência dá problema. Então, o ministro então baixou 3 portarias ao Sistema S pedindo que ele desse transparência, sendo que as nossas LDOs desde 2008 diz que eles são obrigados no site expor os seus balanços, mas isso na verdade nunca foi feito, senhor presidente. E aqui por derradeiro, tem sentenças hoje de uma juíza federal aonde disse que é inconstitucional, que é ilegal a cobrança do Sistema S sobre a folha de pagamento. Olha que loucura isto. E ela foi sob a égide da emenda constitucional, se não me falha a memória, 33. Ela está estribada. Uma juíza federal não dá uma decisão por acaso. Não poderia ser cobrado sobre a folha de pagamento bruta de cada trabalhador. E também várias outras sentenças onde diz que o SES e o SENAI não poderia cobrar arrecadação diretamente, estou encerrando, senhor presidente, diretamente dos contribuintes. O SES e o SENAI arrecada algo em torno de 5 bilhões por ano de tributos, diretamente, sem passar pela Receita Federal. E aí, senhor presidente, eu estou encaminhando esse relatório e denunciando toda essa falcatrua no Departamento da Polícia Federal, na Procuradoria-Geral da República, na Procuradoria-Geral Federal do nosso estado do Tocantins, no Ministério da Transparência, no Ministério da Fazenda, e daí por diante, senhor presidente. Agora a minha voz apareceu.
Mas infelizmente ainda ninguém falaram sobre esse trabalho meu de longa data aqui no Senado Federal. São 24 bilhões que poderia estar sendo usado para qualificar a mão de obra, dar oportunidade aos nossos jovens, aos nossos neném, que são 11 milhões de neném, está em busca de um curso profissionalizante e, infelizmente, quando bate na porta do Sistema S, tem que pagar e eles não têm como. E com isso, então, nós temos 11 milhões de neném que não sabe o que fazer da vida. Estão indo para o crack lá no meu estado, para a droga e para o crime. Muito obrigado, senhor presidente.